Olá, meu nome é Raíssa. Estou cursando Educação Física, licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto, na disciplina Educação Física, Corpo e Cultura, ministrada pelo professor Emerson Cruz. Hoje vou falar sobre dois artigos que foi proposto para o estudo desta semana. O primeiro artigo se intitula como Vigorexia e níveis de dependência de exercício físico em frequentadores de academias e fisiculturistas, de Soller e colaboradores. E o segundo artigo, Anorexia nervosa e exercícios, questões éticas envolvendo profissionais de educação física, de Luísa Moreira. O primeiro artigo retrata um pouco da realidade que se vê hoje em dia. Muitas pessoas vão às academias por estética, né? Por padrões de beleza que a sociedade impõe. Então, se torna um hábito e pode se tornar uma doença, né? Pode ser dependente do exercício físico. Por um lado, isso é bom, pois a prática do exercício físico pode trazer inúmeros benefícios ao indivíduo. Mas até quando, até que ponto isso é bom? Pois o excesso, né, sempre causa algum problema. Tudo em excesso faz mal. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi comparar os níveis de vigorexia e dependência ao exercício físico entre frequentadores de academia e fisiculturistas, além também de relacionar variáveis da prática do exercício, como duração, frequência, tempo de prática, com as dimensões de frequência de vigorexia e dependência do exercício. A amostra desse estudo foram compostos por 151 frequentadores de academia e 25 fisiculturistas, todos do sexo masculino. Para validar esse estudo, foi utilizado a escala de dependência de exercício, que consiste no instrumento de medida de dependência do exercício. O instrumento avalia a dependência do exercício através de um questionário com 21 itens, com uma escala em score. Para os resultados dessa pesquisa, o estudo mostrou que os fisiculturistas treinam em um tempo maior e uma frequência maior que os frequentadores de academias. Dos resultados, o estudo mostrou não existir diferenças significativas nos níveis de vigorexia e dependência do exercício físico entre os frequentadores de academia e fisiculturistas. E para concluir, o estudo mostrou que tanto para os fisiculturistas como para os frequentadores de academia, quanto maior a vigorexia, maior a dependência ao exercício físico. E os dois têm relação entre si. Porém, é maior nos fisiculturistas. Já o segundo artigo trata da anorexia nervosa e exercícios, questões éticas envolvendo profissionais de educação física. Sabe-se que muitas pessoas, e principalmente mulheres, sofrem com a anorexia nervosa. Esse comportamento é muito comum em pessoas que sofrem com transtornos alimentares. O artigo mostra que é responsabilidade do profissional se irá aceitar ou não treinar esses indivíduos com anorexia nervosa, uma vez que o exercício físico pode beneficiar para que o indivíduo agrave mais a situação da sua doença. Assim, o profissional de educação física deve observar quando o paciente ou o aluno chega no ambiente de treino é muito magro, fazendo treino repetidas vezes, se ele fala que se alimenta bem, porém não consegue ter um ganho de massa, se ele treina várias vezes por dia, e entre outras. Porém, o artigo mostra que simplesmente se recusar a treinar esse indivíduo envolve questões éticas da profissão. Contudo, é necessário que o profissional tenha um respaldo legal para justificar, né, o seu não treinamento daquele indivíduo. O artigo também aponta que não é necessariamente obrigação do profissional fazer essa supervisão a todo momento do seu aluno quanto a essas questões anoréxicas. Porém, observar os sinais mesmo por questões de segurança, sua profissão e a sua ética. O artigo ainda traz que pouco se sabe na literatura sobre os riscos e benefícios da prática do exercício físico para pessoas com anorexia nervosa. Porém, é necessário estar atento a essas questões e comportamentos, pois o principal do exercício físico é promover a saúde, não uma ferramenta que ajude, né, a agravar o quadro dessa doença.
Com isso, pode-se perceber que os dois artigos tratam-se do corpo, né? Que o exercício em excesso faz mal, que a dependência ao exercício físico faz mal e que utilizar-se do exercício físico para agravar um quadro ou uma doença não é tão legal assim. Então, cabe a nós, profissionais, né, de educação física, estarmos atentos quanto ao nosso aluno, quantas vezes ele treina, como ele está treinando, qual o comportamento dele, né, para que a gente possa de fato promover a saúde e não trazer transtornos, né, para os nossos alunos. Obrigada.